Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha do primeiro ano. Uou! Vamos corrigir a LEF, Lista de Exercícios de Fixação de Sociologia. Questão número 1. Muito do que as pessoas pensam a respeito da sociologia vem de um pensamento classificado como senso comum. Explique o que é senso comum. O senso comum é uma forma de conhecimento que explica o modo de pensar de uma maneira não científica, explica as coisas através da tradição, do conhecimento popular, né? Uma visão de mundo simplificadora. Ele pode ser útil, mas ele não pode ser aplicado em tudo. O senso comum ele pode ser aplicado, por exemplo, você vai atravessar uma rua, você não precisa de uma fórmula da física para saber a hora certa de atravessar a rua. Mas você não pode usar o senso comum, por exemplo, para explicar racismo, para explicar machismo, para explicar questões complexas. Questões complexas exigem pensamento científico complexo. Tudo bem? Questão número 2. Lembrando dos conteúdos expostos em aula, quais são os 3 sociólogos considerados os mais importantes? Vamos lá, gente. Já falamos disso em sala de aula. Os 3 mais importantes, que nós chamamos de um apelido para ficar engraçadinho, né? Os 3 porquinhos da sociologia. O Max Weber, o Karl Marx e o Émile Durkheim. O trabalho dos 3 são os mais importantes da sociologia, né? A sociologia foi fundada pelo francês Auguste Comte, mas os que são considerados os 3 mais importantes, que o trabalho de todos os outros sociólogos que vieram depois se relaciona de alguma forma com o trabalho dos 3, são eles 3, os 3 porquinhos da sociologia. Karl Marx, Max Weber e Émile Durkheim. Beleza? Questão número 3. Na sua obra política, o grego Aristóteles de Estagira tratava de temas como a polis, organização política e o bem comum. Afirmou que o homem é um animal político. O que isso significa? Bom, significa que o homem necessita do outro para viver em comunidade, né? Esse é o embrião da ideia de cidadania. Ele precisa do outro para completar a sua existência. O ser humano não é um animal que, como outros, por exemplo, que o animal nasce, a partir do momento que ele se torna um animal adulto, ele vai viver sozinho na mata, vai caçar sozinho, só vai encontrar um outro animal da sua espécie quando vai se reproduzir. O homem não, ele é um animal político. Então ele precisa de outros da sua espécie para viver. O ser humano normalmente, tirando o caso de gente que voluntariamente se exila e vai viver como ermitão, o ser humano vive em comunidades. Então, desde os tempos passados, ele tem que viver com a sua coletividade, e esse é o princípio da ideia da cidadania. Embora no tempo do Aristóteles pouquíssimas pessoas tinham cidadania, né? A ideia de ser cidadão era muito restrita. Geralmente cidadão era homem, nascido na cidade, dono de propriedades, adulto. Mulher não era cidadão, escravo não era cidadão, estrangeiro não era cidadão, criança não era cidadão. Tá? Era um conceito bem restrito. Então o ser humano viver em sociedade foi uma das primeiras preocupações dos filósofos antigos. Beleza? Questão número 4. Por quais intensas mudanças a sociedade da Europa Ocidental estava passando que motivaram o surgimento da sociologia? Foi a Revolução Industrial, o surgimento da vida moderna. Antes da Revolução Industrial, as pessoas moravam muito mais no campo do que nas cidades, né? Cidades como Paris e Londres, de repente, estourou a quantidade, o número de habitantes da cidade. Né, as cidades ficaram enormes com essa mudança, né, dessas cidades. Ficou enorme o número de pessoas, o número de gente violenta, o número de bares. Então foram grandes transformações urbanas, sociais, políticas, econômicas, né? Então essas grandes transformações pelas quais a Europa Ocidental, e em consequência disso depois o mundo estava passando, que surgiu a sociologia, né? A sociologia buscava explicar esse mundo que estava surgindo aí no começo do século XIX. Tudo bem? Vamos continuar. Questão número 5. A sociologia tem como base principal de sua estrutura o pensamento que surgiu entre os séculos XVI e XVII, principalmente na França e Inglaterra, que ficou conhecido como Iluminismo.
Descreva algumas características do iluminismo. Então, o iluminismo, um pensamento filosófico que surgiu no século XVIII, que visava combater o misticismo com a razão científica, né? Buscava a modernização, buscava a emancipação, né? O protagonismo do homem no centro das coisas e não da religião. Buscava que os homens participassem da vida política, que as pessoas deixassem de depender de reis, da igreja e tivessem uma participação, né? De acordo com as demandas específicas de cada país ou região. Beleza? Questão número 6. Considerado um dos principais influenciadores da sociologia, o filósofo francês Charles de Secondat deu a principal forma de divisão dos poderes entre as democracias modernas. Segundo esses critérios temos o Charles de Secondat é o Montesquieu. O Montesquieu ele propunha a divisão em 3 poderes, os 3 poderes com a mesma força, os 3 poderes interdependentes, ou seja, os 3, um dependia do outro, mas era com a sua vontade própria. Então assim, cada um tinha sua vontade própria? Sim, mas não poderia se sobrepor ao outro. Executivo punha em execução. Legislativo elabora e vota as leis. Judiciário julga segundo as leis, né? Tudo bem? 7. O sociólogo francês Raymond Aron considerava Montesquieu o primeiro sociólogo, embora tenha publicado seus trabalhos muito antes do surgimento oficial da sociologia. Por quê? O Montesquieu, para ter essa ideia dos 3 poderes, ele teve que estudar cientificamente a sociedade. Quem que estuda cientificamente a sociedade? Os sociólogos, né? Ele teve que estudar a sociedade em bases racionais, em bases científicas. Então, embora o Montesquieu tenha surgido lá no século XVIII, bem antes da chamada sociologia, o Aron considerava o Montesquieu como o primeiro sociólogo. Beleza? E a nossa última questão é: se o iluminismo é considerado influência da sociologia, o Renascimento é precursor direto do século das luzes. Dê algumas características do Renascimento. Bom, a resposta da nossa questão número 8 é: o Renascimento foi um movimento artístico, social, cultural e político que se desenvolveu entre os séculos XIV e XVI, que recuperava e renovava os valores humanistas da antiguidade clássica. Então, o Renascimento ele buscava superar a arte medieval e buscar valores humanistas que a arte da antiguidade tinha. Na antiguidade se valorizava o homem na arte, porque era a arte principalmente da Grécia e de Roma, né? A gente vê aquela arte da época da Grécia e de Roma sempre evidenciando o corpo humano, muitas estátuas sem as roupas. Aí na Idade Média o principal é Deus, é a religião, né? Preocupa com Deus. O Renascimento ele busca um meio termo disso. Ele não esquece Deus, nananina. Mas, por outro lado, ele busca esses valores da antiguidade. Então, nós temos, por exemplo, o Davi. O Davi do Michelangelo, ele tem as formas de uma estátua greco-romana, ou seja, ele valoriza o corpo humano, mas é um personagem bíblico, Davi, rei de Israel. Então, é uma busca pelo humanismo, mas não descarta ainda totalmente a religião, tá? O Renascimento é uma influência direta do século das luzes, né, do iluminismo. Beleza, galera? Com isso a gente corrige a nossa LEF de sociologia. Beleza? Uou!